Você certamente já ouviu falar nas palavras diocese e paróquia, mas você sabe o que elas realmente significam? Se você não souber, fica nesse vídeo e você vai saber um pouquinho mais sobre a estrutura organizacional da Igreja Católica. Meu nome é Wesley, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as atividades de evangelização de nossa paróquia. Se você viu o nosso último vídeo, você já sabe. Lá no início, a igreja era constituída apenas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Conforme a fé cristã foi sendo mais conhecida, foi constituído a Pentarquia, que nada mais é que um nome dado às 5 igrejas, aos 5 patriarcados cristãos da igreja primitiva, sendo eles em Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Ao longo do tempo, muitas outras igrejas particulares, assim como a Pentarquia, foram surgindo e assim se deu a organização da Igreja Católica atualmente. A igreja é constituída por 24 igrejas que são livres para escolher seu rito, a sua forma de celebrar e seu rito, sendo que uma de rito latino e 23 de rito oriental, sendo estas as igrejas que compõem a Igreja Católica. Vale lembrar que todas essas igrejas estão sob a autoridade papal, ou seja, o Papa, sendo vigário de Cristo, é representante de todas elas, sendo responsável para dinamizar, para cuidar e pastorear cada uma das pessoas que constituem a essas igrejas, sendo a Santa Sé a sua sede. A Santa Sé fica na cidade-estado do Vaticano e é formada pelo Papa, o Colégio dos Bispos, o Colégio Cardinalício, que são os bispos mais próximos do Papa e que ajudam ele nas suas decisões. É formado também pela Secretaria do Estado, congregações, tribunais e conselhos pontifícios, que é a parte da estrutura governamental e da atuação da Igreja pelo mundo. A Igreja Latina é mais comum para nós, pois fazemos parte dela, sendo que esta igreja é subdividida em dioceses e paróquias. As dioceses são compostas pela porção do povo de Deus confiado ao bispo e a cooperação dos padres e diáconos do clero diocesano. Podem ter também bispos coadjuntores e bispos auxiliares, no caso de igrejas de dioceses maiores, como por exemplo as arquidioceses, que são dioceses com uma porção territorial maior e também com uma importância maior, pois elas são a sede das províncias eclesiásticas. Faz parte da diocese também a Cúria Diocesana, o Vigário-Geral, vigário com funções específicas, como por exemplo, vicariato para a pastoral, vicariato para a caridade e entre outros. Tribunal Eclesiástico e Chancelaria para cuidar dos documentos, Conselho Econômico para cuidar das finanças da diocese, da vida econômica da diocese, Conselho Presbiteral formado pelos padres, Colégio dos Consultores, que são padres que auxiliam o bispo nas decisões tomadas para a diocese. Também há o Conselho Pastoral Diocesano, as regiões pastorais, que em alguns lugares são chamadas de foranias, bem como as paróquias, quase-paróquias e reitorias. As dioceses são organizadas em províncias eclesiásticas, com as dioceses mais próximas em questão territorial. Isso para dinamizar o trabalho delas e os bispos agirem entre si. Também existem as conferências dos bispos, onde os bispos de uma nação se reúnem e para algumas decisões. Aqui no Brasil existe a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conhecida também por CNBB. A CNBB tem sua própria presidência, tem sua própria Assembleia Geral, Conselho Permanente, Secretaria Geral, tudo isso para organizar a Igreja Católica presente no Brasil. E tudo sobre a aprovação da Santa Sé, sendo que a Santa Sé tem um núncio apostólico, ou seja, um representante, um bispo que representa a Igreja Católica no Brasil. Muitos acham que o representante da Igreja no Brasil é o presidente da CNBB, mas quem é esse representante é o núncio apostólico, que funciona como o embaixador de um país. Assim como dito antes, as dioceses são subdivididas em paróquias. As paróquias é uma determinada comunidade de fiéis confiada ao pároco como seu próprio pastor,
e este padre ele está sob a autoridade do bispo diocesano, podendo também ter vigários paroquiais, outros padres que auxiliam o bispo, ou auxiliam o pároco no seu trabalho, podendo estes ter funções variadas. As paróquias elas podem ter uma matriz, uma igreja principal e capelas. Igrejas que estão em outras comunidades um pouco mais afastadas do centro da paróquia, mas que também constituem a paróquia. E sendo assim, conseguem organizar melhor a atuação da igreja nesses locais. Algumas paróquias têm muitas capelas, outras nem têm apenas a matriz, sendo sua única comunidade. Para auxiliar no trabalho de evangelização e também na vida econômica da paróquia, existem o Conselho Pastoral Paroquial, conhecido como CPP, e o Conselho Econômico, também conhecido como CAEP. Existem ainda as quase-paróquias, que na prática é o mesmo que as paróquias, mas por algum motivo não há estabilidade para que aquela quase paróquia se torne uma paróquia. No entanto, isso é um estado provisório e de adaptação, onde a quase paróquia deve se organizar para ser considerada pela diocese como paróquia. Para concluir, vamos fazer uma comparação para ficar mais claro o entendimento. Vamos comparar a Igreja Católica como um país. Então, a Santa Sé seria a capital federal desse país, sendo o Papa o presidente. As províncias eclesiásticas seriam as regiões daquele país, sendo que o arcebispo são os líderes dessas províncias eclesiásticas. Os estados seriam as dioceses, sendo os governadores os bispos. As regiões que agrupam as cidades em um determinado estado seriam as regiões pastorais, as foranias. E no caso das regiões pastorais, existem padres que coordenam a mesma, sendo esses padres atuantes em paróquias dessa região. As cidades e municípios seriam as paróquias e as quase-paróquias, que são governadas pelos párocos, bem como os bairros são comparáveis às capelas e demais comunidades que compõem a paróquia. Comenta aí embaixo para saber se você entendeu tudo direitinho e trazer mais conteúdo sobre isso para você, pois eu falei das divisões mais conhecidas, pois ainda podemos falar sobre as igrejas de rito oriental, as abadias, as prelazias, só que isso fica para um outro vídeo. Agora clica no like para apoiar o canal e não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a paróquia está fazendo. Em todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu e tchau! É com grande alegria que Deus, de maneira incondicional e amorosa, nos oferece este dom extraordinário que é a vida. E assim somos convidados, a cada dia do nosso viver, a também colocar esses dons que recebemos gratuitamente do Pai a serviço da vida de comunidade, amando e servindo aqueles que encontramos pelo caminho. Parabéns a cada um de vocês por ter respondido com generosidade a este convite de amor que Deus fez a cada um de vocês para viver esse ministério. E que possamos, a cada dia, na vida de comunidade, viver esta entrega, viver esse serviço, se colocando como bons frutos para alimentar a vida de tantas pessoas que necessitam da presença de Deus, necessitam da esperança, necessitam deste amor tão misericordioso que Deus ele tem a oferecer a cada um de nós. Que possamos ser este sinal da presença de Deus por onde passarmos e no ministério que exercemos. Um carinhoso abraço a cada uma, a cada um.